Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 20 de junho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o publicitário Gabriel Medeiros, CEO da agência Política SA. Gabriel, estou muito orgulhoso em poder conversar com você aqui no nosso Fala Baixada e já te apresentando, já que você é um publicitário super famoso, respeitado no meio. Esse ano eleitoral, falam-se muito de publicidade, de publicitários, de jornalismo, de jornalistas, mas falam também de uma figura que, no decorrer dos anos, ela foi se aproximando do meio político, que é o marqueteiro. É sobre isso que a gente quer começar nesse nosso bate-papo de hoje. Perfeito. Primeiro, Mauro, muito obrigado por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui no programa com uma baita de audiência. O que você falou, o mercado, esse ano está muito aquecido, né? Ano de campanha eleitoral de vereador e prefeito, então você tem aí 5.200 cidades, né, no Brasil fazendo campanha. E é um mercado que, por estar muito aquecido, muita gente se aproxima para trabalhar. Então, é isso. É assessor de imprensa, é jornalista, é publicitário, enfim, estrategista. E a figura do marqueteiro, que é como se fosse o coordenador da estratégia, acaba aparecendo em todas as prefeituras, em todas as campanhas. O marqueteiro político, eu pessoalmente, não é um nome que me agrada, é um termo que foi criado para um coordenador de campanha, que é como se fosse um publicitário que não deu muito certo, mas aprendeu a jogar o jogo político. Então ele aprendeu a ganhar tempo, ele aprendeu a entrar naquele ritmo da campanha eleitoral, que começa meio devagar no início do ano e vai vir aquela loucura nos últimos 2, 3 meses. Então o marqueteiro político é um termo que foi criado com o tempo, que é uma junção de algumas habilidades, mas é um termo que não existe, né? Se você for na faculdade, aí, quem é o marqueteiro político, isso não existe. Agora, como é que o marqueteiro, em muitos casos, o chamado marqueteiro, ele também não recebeu uma atribuição esquisita de intérprete das pesquisas? Verdade. Acontece isso também? Muito. E por que o pesquisador, o cara responsável pela pesquisa, que ela pode ser muito séria e muitas vezes erra muito e muitas vezes manipuladas, ela cai na vala comum do oportunismo político, daquele junto com o marqueteiro, o cara da pesquisa faz uma pesquisa para agradar o candidato e o resultado, muitas vezes, na maioria das vezes, o resultado é pífio, é muito ruim. O candidato não consegue, ele fica patinando nas pesquisas, mas a pesquisa para ele, contratada por ele, dá a ele muito adiante. Por que isso acontece? Mauro, é uma tristeza, né? Todo mercado tem profissional, tem engenheiro bom, engenheiro ruim, tem atleta bom e atleta ruim. Nesse mercado, criou-se essa bolha de coordenadores e pesquisadores que está ali para bajular o candidato até os 45 do segundo tempo. E o que é pior para mim do que isso, além dele existir, na próxima eleição ele está fazendo de novo. Ele está contratado em outra cidade ou na cidade vizinha. Esse mercado, o que eu tenho visto, você sabe que eu entrei nisso há 8 meses, né? Eu sempre fui publicitário e entrei na publicidade para a política há pouco tempo. E o que eu reparei? Tem muita gente... o que acontece é o seguinte, são os mesmos nomes que estão rodando por aí. Mas os mais qualificados e capacitados acabam fugindo da publicidade política porque ele entende que ele consegue se entender melhor no privado. Então ele acaba ganhando o mesmo dinheiro, ele acaba faturando a mesma coisa, mas ele não quer se meter na política. Por quê? Hoje, eu não vou ser leviano de chutar um número, mas grande parte dos times de pesquisador, de estrategista, de marqueteiro político, bajula o candidato até o final, depois o candidato perde, tem um resultado horroroso, foi o que você falou, e ele inventa uma desculpa qualquer.
Mas ele faz isso porque ele sabe que na próxima eleição ele está contratado por alguém de novo. Porque o mercado está muito mal amarrado. O mercado está muito... tá com metade por cento de marqueteiro que engana e uma outra metade que trabalha. O candidato nunca contrata só o marqueteiro, ele vem uma entourage, né, atrás do lado, junto com o marqueteiro, que um tem o apelido de estrategista, outro de espectador, né, de formulador, e outro é isso, outro é aquilo. Mas tudo vem num guarda-chuva chamado agência. Perfeito. Você é o CEO da agência que tem exatamente o nome Política SA. Perfeito. Quer dizer, uma política que não é limitada. Não é limitada. Ela é boa leitura, sem limite. Ela é sociedade anônima. Perfeito. Então pode juntar nesse bloco, nesse guarda-chuva, um conglomerado de pessoas, né, que vai do fotógrafo, cinegrafista, o diretor de TV, o outro, o pitaco, que dá muito pitaco, que dá muita opinião. Esse seria o marqueteiro, que dá muita opinião. Não, vira mais para cá, vira mais para cá. Por que as agências, elas acabam cedendo às ideias e muitas vezes à pressão do marqueteiro? A culpa é do candidato. É o seguinte, o cliente, o produto lá, o produto final é o candidato. E ele tem um dia para vencer, ele tem um dia para ter mais voto do que o concorrente dele. No dia que o candidato tiver uma capacidade maior ou uma segurança maior, ele vai entender que a agência ela tem um corpo, exatamente o que você explicou, ela tem um corpo científico para entregar resultado. Só que hoje, por que o mercado está do jeito que está? Eu acredito que é o que eu tenho visto. O candidato, ele olha um marqueteiro que tem aquele perfil, que eu não vou falar que é charlatão, mas é próximo de um charlatão. O cara que se vende muito bem, que fala muito bem, que entende um pouco de política. Então ele começa a dividir espaço com as agências de publicidade. Eu vou dar um exemplo. A Artplan fez a campanha do Moreira Franco. A Artplan é uma agência gigante. Ela nunca mais se meteu em política. Porque os candidatos foram mudando, o mercado foi mudando, começou a aparecer muito charlatão, muito malandro. As grandes agências tomaram uma distância do mercado político. E elas faziam. É charlatão ou é cafetão? Porque o cara ganha dinheiro com isso. Ganha grana, é cafetão. Cafetão de candidato. Ele fica cafetizando o candidato, dizendo que ele é muito bom, que ele é um excelente Você produto. É o melhor, você vai ganhar. É isso. E aí o cara fica inflamado daquela realidade paralela, que não é a realidade da pesquisa, de campo, e o cara acha que vai ganhar até o fim. Chega na hora, tem uma votação horrorosa e perde a eleição. Então, assim, as grandes agências, o ideal, nos anos 80, era assim, as grandes agências eram a cabeça do comando científico. A Artplan fazia a campanha do governador. São as grandes agências até hoje. O que elas entenderam? Eu vou pular fora. Eu não vou entrar mais nessa se eu tenho um faturamento enorme com a Ambev, com a Coca-Cola. Então, se distanciaram. Por isso, o mercado piorou. Mas eu acho que lá na ponta é o candidato que perdeu a capacidade de avaliar também o que é bom e o que é ruim. O fator financeiro é preponderante, né, no organograma de uma campanha eleitoral, por exemplo. Mas pode, em tempos de hoje, de tecnologia, de inteligência artificial, se fazer uma campanha muito mais barata e o candidato sendo bom, pode ser bem sucedido? Pô, muito boa pergunta, Mauro, muito boa mesmo. Mudou muito. Gastava-se, antes da rede social, era um absurdo, eram rios de dinheiro. Então, os partidos pegavam aquele fundo todo, enfiavam todo na campanha. Hoje as campanhas não são mais assim. Você pega um modelo, eu vou dar um modelo de fora da política para ficar mais claro assim, para quem está nos ouvindo, nos vendo. Hoje você tem academia de 79 por mês, que um modelo de academia que custa 79, 99, que ela entrega a estrutura de uma academia de R$500. Mas ela custa 79. Ela conseguiu criar esse modelo. Está espalhada no Rio de Janeiro. Academia de ginástica. De ginástica. Sim. Tá? O que o Política SA, o que a gente está tentando mostrar para esse mercado com o Política SA? O Jackson me convenceu disso. Ele falou, cara, a gente vai conseguir. O Jackson está na cabeça da estratégia, o Jackson Vasconcelos. E ele me convenceu que se a gente fizesse a união do núcleo dele com o meu núcleo de agência, a gente conseguiria entregar campanhas sem essa enxurrada de dinheiro, mas de forma mais inteligente. Por quê? É muito menos TV hoje em dia, é muito mais rede. Hoje você atinge
Hoje um candidato que tenha 100 mil seguidores, ele atinge uma cidade inteira, né? Então as campanhas ficaram mais baratas. Aquela farra do boi, o marqueteiro político que tinha um olho gigante no faturamento, ele fez muita grana até 2016. De lá para cá, ele não está conseguindo brigar muito por grana porque a rede social tomou um espaço onde o investimento é muito menor. Onde você gastava 1 milhão na TV, hoje você gasta 20 mil, 30 mil reais na rede social. Mas essa pode ser a razão principal, mas não há... Por exemplo, se deixou de lado, no caso da pesquisa, a pesquisa... Bem lembrado. A pesquisa falsa, a pesquisa para agradar, deixou de lado a ciência, por exemplo? Eu acho que o mercado ele perdeu ciência no geral. Perdeu ciência, assim. Eu vejo pela entrega da linha de raciocínio e das análises do Jackson e tô vendo gente nesse mercado que se coloca na posição de estrategista e o cara não tem ciência nenhuma. Inclusive, isso vai esbarrar nos institutos de pesquisa, que ali é matemática pura, né? Mas na hora que você vai fazer a análise do cenário, aí você tem uma margem de entendimento, fica mais subjetivo. Eu acho que a qualidade também dos estudos de pesquisa já baixou. Estou conversando aqui com o publicitário Gabriel Medeiros. Gabriel, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo, mas queria propor que a gente possa, no nosso segundo bloco, aprofundar mais essa questão da pesquisa séria, da pesquisa científica, da pesquisa que merece o crédito de todos nós. Mas não vamos falar só de pesquisa política, vamos falar de pesquisa de mercado, pesquisa de tendências e vários assuntos que pode ser do seu interesse. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o publicitário Gabriel Medeiros, CEO da agência Política SA. Gabriel, eu prometi falar de pesquisa. Existe um profissional da pesquisa, um cara que estudou para aquilo, né? Que é o estatístico. O estatístico, muitas vezes, ele é substituído pela opinião do que tá no entorno. Muitas vezes, eu já tive notícias, já acompanhei, o contratante, o cara que contrata a pesquisa, discutindo, não com o estatístico, porque você não vai lá na empresa de contratar uma empresa de pesquisa, no Ibope, no outro, tal, né? Não vai lá conversar com o estatístico. Exato, verdade. A maioria das vezes você nem vê, não sabe nem quem é. Mas ele existe. A agência séria, a empresa séria que faz a pesquisa, ela tem um estatístico. Aí você conversa com quem? Com um agente, com um vendedor. É o vendedor. Né? Às vezes até com o dono da empresa.
mas não com o estatístico. Quando a análise final chega, junto com o resultado, e ele não é favorável ao contratante, muitas vezes acontece um conflito. Será que é por isso que os profissionais da pesquisa não séria, acabam se quedando às pressões do contratante? Provavelmente, né? Quem entra nesse mercado e se sujeita a esse tipo de pressão em alterar o resultado para que o candidato ou fique com ele até o final, que acontece muito, né? Porque isso é uma coisa do mercado. O resultado do candidato é ruim. Esse instituto de pesquisa é ruim. Vamos pro próximo. Então, tem muito candidato que não acredita no resultado dele ruim, porque ele acha que ele está muito bem. E existe o outro lado, que é o cara que o candidato que está ciente do que ele quer, mas o instituto de pesquisa, foi o que você falou muito bem. O candidato lá na ponta, ele nem sabe quem é o estatístico, né? Então, o que acontece? Por que esse mercado está tão prejudicado em alguns momentos? Quando a pesquisa está alterada para agradar o candidato, esse resultado vai para a mão do cientista político, que é o cara que vai desenhar e escrever a estratégia. Se o resultado não bate com não tem nada a ver com marqueteiro. Nada a ver com já marqueteiro. É outra figura. Aí estamos indo para o cara sério. Chegou na mão do cientista político, do estrategista, o cara sério, pegou um instituto que, por alguma pressão externa, manipulou o resultado, essa campanha eleitoral está fadada ao fracasso. Não tem rede social que vai salvar uma pesquisa errada. Vamos lá, eu estou muito bem no bairro tal. E não estava. Aí a gente direciona os esforços de rede social para outra região. Vamos para a zona oeste do Rio. É lá que a gente está mal, mas não era. Quer dizer, você fez a estratégia perder tempo, você condicionou uma campanha eleitoral a investir recursos e energia numa região errada, tudo lá atrás porque algum cara cedeu à pressão de manipular o resultado. Então, assim, a questão de pesquisa é muito delicada. Hoje a gente tem o nosso monitoramento de rede. No online não tem como mentir. Assim, no Política SA, por exemplo, na questão de percepção e audiência na rede social, a gente mesmo mede. Mas o campo, que é o termômetro de verdade do negócio, tem que ser pesquisa de instituto. Então, a gente do lado de cá se garante de um lado, né? Mas a pesquisa de campo, que conta muito, que ela consegue abranger uma cidade inteira, ela pode alterar o resultado final, sim, da eleição. Existem vários tipos de pesquisa, mas existem duas muito usadas na campanha eleitoral, em campanhas eleitorais, que é a quantitativa, né, e a qualitativa. Qual é a diferença da quantitativa para a quali? A qualitativa ela é um raio-x do cenário. Ela é mais... A qualitativa ela é a pesquisa que realmente pode ajudar a agência de publicidade. É mais abrangente. Ela ajuda a agência porque ela traz as percepções mais de forma... uma sensibilidade maior. Então, a pesquisa que a gente recebe e realmente consegue trabalhar em cima é a qualitativa, para o comportamento do candidato. A quantitativa aí a gente já pula para um outro setor, que qual é a atração e o momento desse candidato. É diferente. E diferencia muito. Mas isso pode alterar o resultado do caminhar do candidato. Uma qualitativa destrói se estiver errado. É verdade que a quali ela define até a cor da camisa que o candidato... Bem feita, sim. É? Hoje, para mim, né, assim, a quali é que dá o norte. Mas se ela está alterada ou manipulada, ela matou também a questão. Então é possível que uma pesquisa quali, bem feita, bem produzida e corretamente conduzida, ela é possível fabricar um candidato? É possível fabricar um candidato como um produto. É assim. Quer dizer, uma quali de verdade, né? Uma quali bem conduzida, bem feita, com uma análise muito bem apurada, ela pode produzir um candidato. Só que a questão é a seguinte, na verdade não é uma produção, porque aí parece que a gente está travestindo um cara de outro, né? Como se fosse um personagem. Na verdade, a quali, ela traz para a estratégia e para a agência
como você vai ajustar o candidato. Mas eu já vi Quali sugerindo que o candidato usasse um óculos diferente. Tem muito. Esse óculos deixa você muito pesado, muito Tem antipático. Ou essa roupa aqui é mais suave, é melhor. Ou o tom da voz. Né? Eu já entrevistei aqui políticos que tinham um costume de falar normalmente, mas usando a mão assim. Ó. Ele, toda vez que ele falava assim. Aí um cara que estava acompanhando ele falou, dá para gravar de novo? Porque ele está falando muito assim, dá a impressão que ele está usando uma arma. Uma arma. É uma observação válida. É válida, é sim. O cara não tinha nada a ver com... Mas ele sugeriu, ele estava acompanhando o tal do futuro candidato, que acabou se elegendo. Mas o candidato tinha esse costume. Se elegeu? Se elegeu. Mas a pesquisa é capaz de indicar modificações que, se o candidato cumprir, pode ser favorável a ele. Essa mão batendo em formato de arminha, ela pode ser positiva ou negativa dependendo do candidato. Você vê que para o Witzel ficou ruim o dedinho na cabecinha. A percepção da população foi muito ruim. Então, isso pode ser questionável. Existe esse nível de observação, esse nível da mão bater, parecer que está dando um tiro. Para um delegado pode ser bom, para um cara que a pauta não é segurança pública pode ser horroroso. Então, é uma questão muito peculiar e individual. Mas esse nível de observação é válido, sim. Muito. Outra coisa que eu queria te perguntar, já com essa tua experiência, ainda mais agora juntando com o Jackson Vasconcelos, que é um experiente publicitário, né? Que é respeitado, que é um observador do comportamento social, Perfeito. é mais do que isso, é um observador do comportamento da sociedade. Para que lado a sociedade quer? Aí ela escolhe aquele candidato que para ela vai ser mais bacana, melhor, né? E muitas vezes o candidato, o eleitor esquece da cidade. Está achando o candidato bonitinho, está achando ele muito agradável, está achando ele muito firme, muito beligerante às vezes, muito gosta de briga, encara isso, aquilo. Muitas vezes o eleitor erra quando esquece da cidade. Perfeito. Vamos falar da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, aqui, que é uma das capitais mais conhecidas no mundo. O atual prefeito Eduardo Paes é um profissional que respeita a pesquisa, que acompanha a pesquisa, mas que tem uma opinião muito consolidada no meio do eleitorado. Mas isso pode fazer dele um candidato vitorioso? Só isso? Não. Foi candidato a governador e teve uma disparada boa e depois caiu e o resultado final foi muito ruim. E qual foi o resultado final? O Estado, no caso dele ser candidato a governador do Estado, trocou a experiência do Eduardo Paes pela translocatice nem sei se essa palavra existe, mas pode, né? Mas tá entendido. Candidato translocado, que se apresentava como juiz de todas as causas, um cara que foi militar, foi juiz, foi promotor, foi isso, foi aquilo, e foi um desastre. Verdade. Como governador do Estado. Quem pecou? O eleitor que escolheu mal? O eleitor escolheu mal. O eleitor, ele é analfabeto político. Ele nunca... Ainda é. Ainda é. Você vê que a rede social consegue entregar uns personagens que não são... eles são muito bons de fala, eles se vendem bem e acabam ganhando eleições sem saber gestão pública. Então, assim, o eleitor, ele não está ligando... O que falta para mim, né? É uma coisa muito grande demais, mas é a minha ideia. Na base, na escola, tinha que ter um mínimo de base de instrução política. Porque votar para 90% do povo é ir lá na urna, aperta 2 botões, aperta o verde, vira as costas e tchau, me livrei. Não é assim. Então é por isso que a gente chegou... O Wilson Witzel, ele surfou um momento ali, uma pequena lacuna que ele conseguiu surfar no Bolsonaro, que estava um movimento de direita muito forte, e ele ganhou. Sem ter a menor, né, assim, você não tem... O que ele fez de gestão pública antes para ser governador do Rio, esse monstro, 92 cidades, né? Então, assim, o candidato, ele se coloca à disposição, ele tá na prateleira ali, tá ali, refrigerante 1, 2, 3, 4, 5, me puxou, me levou para casa,
eu vou governar. Então, o eleitor ele tem que se preparar melhor. Não é apertar 2, 3 botões, aperta o verde e vai para casa. Ele tem que entender melhor um pouco do que aquele cidadão pode fazer pela tua cidade e não do que ele está falando na rede social. Inclusive separar, né, os poderes, as atribuições de cada poder. Muita gente que a gente conhece, que a gente conversa, não sabe diferenciar o poder legislativo do poder executivo. Imagina que o vereador pode fazer obras, imagina que o vereador emprega, imagina que avança sobre as atribuições do poder executivo, do poder que executa. Um outro dado é que, muitas vezes, não sei se eu estou pensando corretamente, o eleitor, ao vender o seu voto, ele perde o que ele tem de melhor, a possibilidade de escolher candidatos com mais qualidade. Você concorda? Perfeito. Tocou num ponto, você perguntou se estava pensando corretamente, está pensando muito corretamente. É isso, você não pode. Você vai ficar preso a uma escolha, você vai ficar refém por 4 anos de uma escolha que te aceitou um saco de cimento, porque você aceitou R$50, porque você aceitou... Eu sei que a condição é difícil, o povo sofre, Mauro. Mas se você virar refém da tua escolha por 4 anos, para botar lá um cara que vai destruir a tua cidade por mais 4 anos, você tá matando e enforcando o seu próprio futuro. Então, essa questão ela é delicadíssima no interior, né? A compra de voto, ela infelizmente ainda existe. E assim, é uma coisa que a gente tinha que ter uma campanha, que eu não vejo, quer dizer, eu participei do governo em 2020, tinha que ter uma campanha assim, não a compra de voto. Você tinha que passar na rua e ver outdoor na Baixada, na capital, não sei aonde, não venda seu voto. Você está destruindo o futuro da tua cidade, do teu vizinho e de todo mundo. Você sabe, eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sveiter, e perguntei a ele sobre compra de voto. Qual era a opinião dele a respeito de compra de voto? De vez em quando a gente reprisa essa opinião dele. Ele disse claramente, se você tem uma necessidade extrema na sua casa, para comprar um remédio, um botijão de gás, ou mesmo para comprar comida, isso o desembargador falando, receba o dinheiro. Eu fiquei espantado, eu falei, receba o dinheiro? Isso, receba o dinheiro. Receba o dinheiro, mas não vote nele. Vote no outro. Perfeito. Isso é um começo. É um começo. O ideal é não receber nem a proposta. Mas é uma ideia. Mas é uma ideia. Não votar no cara. É uma ideia. Mas não. Eu gostei. A nossa gente vende o voto e vota naquele amaldiçoado que vai comprar o seu voto com dinheiro do mal, né? Dinheiro recebido de só Deus todas sabe. as formas, mesmo sabendo que aquele dinheiro é um dinheiro maldito, Verdade. que é um dinheiro amaldiçoado, que é um dinheiro desonesto, né? Que muitas vezes o eleitor até desconfia de onde pode vir aquele dinheiro, porque a única coisa que aquele dinheiro não é fruto do trabalho ou da honestidade. Sem dúvida, sem dúvida. Gabriel, eu queria te pedir licença por mais alguns minutos para o nosso outro break comercial e propor que a gente possa, saindo um pouco da política, falar da essência, da natureza da publicidade. Bora. Estou conversando aqui com o publicitário Gabriel Medeiros. Bem rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora,
Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o publicitário Gabriel Medeiros. Gabriel, a gente prometeu falar sobre produto, né? Os produtos que a gente olha, eu tenho acompanhado uma sacada bacana de um publicitário, nem sei de qual agência, que fez o comercial do Sicredi. E ela tem patrocinado vários, na Globo, de vários segmentos. Né? Estava patrocinando outro dia o Jornal Nacional. Aí ele tem uma musiquinha que diz: não é só dinheiro, é ter com quem contar. É uma propaganda de um cara que vende dinheiro. Que vende dinheiro. Né? De um banco, né? Um banco digital. Que está humanizando o negócio. Não é verdade? Ele pegou a sacada e também olhou o que é um banco, né? Associou a maldição do banqueiro, né? Que é o amaldiçoado, que esse banqueiro, ele vem na nossa jugular, é o cara que cobra o juro mais alto do mundo, é o cara que o cartão de crédito ele arrebenta com a gente, isso, com aquilo. Aí ele criou não é só dinheiro. Aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Essa sacada vem da mente privilegiada do publicitário. Graças a Deus. É isso? Graças a Deus. Que às vezes é um insight rápido. Você pega juntos no mesmo barco, ela tá ali, ó, almoçando ali, saiu, andou. Então, o insight publicitário, ele é um negócio que depende de uma iluminação, né, e de estudo. Você tem que estar o tempo todo ali. Os criativos de agência, o nome do cara mesmo, que é a posição do cara é ficar só pensando, jogando bolinha na parede. Esse cara existe, a gente vê em filme. É um cara meio aéreo, mas que tem insights muito bons. Esse da Sicredi, o cara ali claramente está humanizando o dinheiro. Eu não só estou te salvando você, eu estou te dando um ombro amigo. Eu te atendo num call center, eu te explico como você vai usar esse dinheiro que eu te emprestei na melhor forma possível. Ele humaniza o serviço. Então, publicidade é muito isso aí. É insight, ideia, estudo. E cabe a nós, assim, que somos sócios de agência, tentar montar o melhor time possível. Né? O time que você entenda, o melhor time de criativos possível, para a coisa fluir bem. Eu percebo que ao longo da tua carreira você foi associando a inteligência jovem, a efervescência do jovem, com a serenidade e a pontuação do mais antigo. Perfeito. Esse é o resultado mais esperado? Perfeito. Eu não sei se é o mais esperado, mas é o que mais funcionou na minha vida profissional. Você está na ponta com o Jackson Vasconcelos, né? Você tem a Mayan com 23 e você constrói uma campanha na Baixada com o Jackson de 70 e com a Mayan de 23. Então, são os melhores times que eu tenho entendimento, que você tem a experiência. Os mais velhos têm que ser ouvidos, cara. Essa geração Z de agora, que não quer ouvir, tem que escutar. Amanhã tem que escutar o Jackson, eu tenho que escutar o Jackson. E dali pra frente a gente anda no mesmo trilho de comunicação e no mesmo trilho de criação, mas cada um de uma geração. Isso é muito legal e isso dá samba, cara. As melhores campanhas são assim. Mas consegue convencer o não vi e não gostei, é isso? Consegue convencer aquele cara? O não vi e não gostei, consegue. Não consegue. Não gostei. Consegue, o chato. Consegue. O chato. Chega nele. Chega. Agora, essa conjugação de forças, você tem um time de gente que chama, que ouve e que forma essa garotada que está aí querendo alguma coisa e não sabe exatamente o que é? Hoje a gente é uma fatia grande, tá, do mercado. Hoje você conquistar essa geração de 20 anos, o consumidor, que o cara lá na ponta, a marca me paga e fala assim, você tem que vender, o meu produto é para jovem, se vira. Cabe a nós a missão de tentar convencer o jovem chato
pentelho que aquele produto é bom. E o que a gente tem visto? É a missão nossa, sim, dentro da tua pergunta, é a missão da agência resolver. E por isso que a gente tem que ter, dentro da equipe de criativos, pessoas com a idade de quem a gente tem que convencer lá na ponta, do consumidor. Então, a gente hoje consegue entender melhor a geração Z. Aí não estou falando só da questão do produto, também da questão eleitoral, mas muito da venda, do consumo de produtos e de marcas, que é a geração mais difícil, cara, que eu já vi até hoje. É difícil tu convencer um moleque de 20 anos que aquilo ali é a melhor coisa para ele. Essa geração está muito peculiar. Agora, quando você fala, por exemplo, do segmento de academias, por exemplo, a gente olha todas as publicidades, poucos idosos ou pouca gente da terceira idade no lance da publicidade da academia. Na imagem. Né? Mas ele utiliza o mesmo personal que também opera a garotada, o garotão musculoso, a mulher coxuda, a que frequenta a academia. Aquele mesmo profissional atende o cara que paga melhor, né? O coroinha é o que paga melhor, né? Claro, sem é o que dúvida, paga a conta. Você vai no restaurante, tem uma mesa de uma garotada junto, a família toda, o neto, o sobrinho, o filho, a filha, o cunhado, mas tem um cabeça branca ali que quando a conta chega, ele Pau. Ele pega. E ele que resolve. A melhor idade, que hoje é, né? Como é que você faz uma publicidade direta para esse? Ou não é necessário porque esse já alcançou? É um nicho diferente. Nessa situação, nesse cenário que você colocou de academia, eles são realmente depreciados. Quer dizer, você não vê na imagem de uma publicidade dessas maiores academias de grife e magazine, né? Você não vê a imagem de uma pessoa de terceira idade. Raramente. Você só vê aquela pessoa que tem o corpo perfeito. A garota nova e o cara novo. E o batidão? Quando você entra na academia. Né? É verdade. Um batidão. Pode ser que isso iniba o cara da terceira idade, que é um cliente potencial. Muitos casos em vários prédios e tal, que tem academia, tem lá o personal só para cuidar da terceira idade. Verdade. Ele se sente, não sei se ele se sente excluído ou envergonhado ou o que é, mas ele é um cliente potencial que Total. muitas vezes o cara da academia ainda não percebeu. Ele vai no geralzão. Uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre esse caso ainda do olhar do marketing, seria do marketing, do que vende, né? Da imagem que vende, são os sabores dos refrigerantes e como é que o cara consegue vender uma cerveja amarga. É verdade. Por exemplo. Verdade. Isso é posicionamento de marca. É uma das coisas mais difíceis que tem que se fazer na agência, que é o seguinte. Você vai no caso da cerveja, tem 35 mil marcas. E cada marca tem 10 tipos. Tem a amarga, tem a escura, tem a mais leve, Isso é posicionamento de marca. E isso aí tem muito pesquisa de privado. Muito. Pesquisa de privado. Pega lá, tampa todas, são todas iguais. Pesquisa de opinião. E aí, com essa pesquisa de opinião feita, nesse caso das cervejas, dessas milhões de tipos de cerveja que tem por aí, tô falando de marcas grandes, né? Não é essa cerveja artesanal que o cara começa sozinho, não sei o quê. Mas essas grandes marcas de cerveja, elas fazem uma pesquisa de opinião fortíssima, entregam para a agência e a agência trabalha em cima do posicionamento na TV. Aí vai para um cara mais velho, vai para um cara mais novo, um garoto que está indo para noitada, ou um senhor que está numa casa de campo tomando no final de semana. Tem essas variações, sim. Então, aqui para terminar, o conselho contrate um publicitário, é isso? Ouça um publicitário. Ouça um publicitário. Ouça um publicitário porque ele pode dar um norte na tua vida, na tua marca, na tua vida, sem dúvida. Gabriel, quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada e nesse momento coloco nossas câmeras inteiramente à sua disposição, viu? O recado que eu tenho, assim, de tudo que a gente falou foi um papo. Primeiro, muito obrigado, antes de falar qualquer coisa, né? Você é um cara amigo, parceiro, e o teu programa é muito legal. E
o meu recado fica para que as pessoas hoje, de todos os nossos papos, entre privado e público que a gente teve aqui, o que mais me acende o sinal amarelo, o que mais me preocupa é você que hoje vai, dia 6 de outubro, para a urna votar. Entenda melhor o que você está fazendo, estuda mais um pouquinho, se prepara mais um pouquinho para você não virar refém dos próximos 4 anos fadados ao fracasso da tua cidade, onde você mora. Obrigado. Obrigado. Conversei com o publicitário Gabriel Medeiros. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.